Olá, bom dia, graça e paz. Você está acompanhando o projeto Jornada Bíblica Despertar com Deus. É muito bom acordar e dedicar um tempo de qualidade para estar junto com Deus através da sua palavra. Nesta vida tão agitada, nesses dias tão corridos, onde o estresse, a ansiedade bate à porta, nada melhor do que nós iniciarmos um novo dia aos pés do Salvador. E hoje vamos estudar o capítulo 48 de Gênesis, que nos traz o tema a adoção e bênção de Jacó a Efraim e Manassés. Vamos dar mais um passo, faltando apenas 3 capítulos para encerrarmos nossa jornada no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis. Quantas lições, quantos ensinamentos, quanta emoção nós já desfrutamos até aqui. Gênesis 48 é um capítulo que enfoca as bênçãos dos netos de Jacó, Efraim e Manassés. Neste capítulo, Jacó abençoa os 2 meninos, os 2 netos, e declara que eles também se tornarão 2 tribos em Israel. Este capítulo destaca o tema da herança e do legado, pois Jacó transmite suas bênçãos a seus descendentes. Também enfatiza a importância da fidelidade e obediência a Deus, pois Jacó reconhece a fidelidade de Deus ao longo de sua vida e procura abençoar sua família de acordo. Gênesis 48 nos desafia a considerar como podemos viver uma vida que deixe um legado positivo para aqueles que virão depois de nós e como podemos usar nossas bênçãos para abençoar outras pessoas. Então vamos aos detalhes, vamos aos comentários, extraindo as lições, os ensinamentos e também as curiosidades do capítulo 48. Verso 1. Manassés e Efraim. José recebeu os direitos de primogenitura e a porção dupla através da adoção de seus 2 filhos por Jacó, que os elevou à posição de pais fundadores entre as 12 tribos de Israel. No verso 3, Jacó faz referência a El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que o abençoou e que o conduziu até aí. Ele faz referência a Betel, onde antigamente era o nome de Luz, o nome mais antigo de Betel, onde Jacó fez aquela aliança, com Deus, aquele pacto. Verso 5 descreve Rúben e Simeão. Os 2 filhos de Lia são mencionados por serem preteridos a fim de que a porção dupla seja dada a José, o primogênito de Raquel. Rúben, o mais velho de todos, perdeu o direito de primogenitura, conforme já falamos anteriormente, porque ele corrompeu o leito matrimonial de seu pai, tendo relações com a Bila, A adoção dos filhos de José os elevava a uma condição de igualdade com seus próprios filhos mais velhos, que eram Rúben e Simeão. Isto explica a divisão da terra feita
posteriormente, na qual se verifica que a casa de José, ou seja, a tribo, aparece constituída de duas tribos, isto é, Efraim e Manassés. No verso 6, os filhos que lhes nascerem, depois deles, serão seus, disse Jacó. Tomariam os lugares de Efraim e Manassés, os quais Jacó adotara. O território de José, portanto, seria dividido entre Efraim e Manassés. Mas Levi, o terceiro filho de Jacó, não receberia porção alguma da terra. Por isso, o número total de distribuições tribais continuaria sendo de 12. No verso 7, Jacó descreve o momento em que sua esposa amada, Raquel, morreu em Canaã. Adotados pelo pai de José, Efraim e Manassés tomaram com efeito o lugar de outros filhos que Raquel, a mãe de José, poderia ter tido se não tivesse morrido. A mãe de José, que morrera tão cedo, foi também honrada postumamente na adoção dos 2 filhos mais velhos de José. Isso explica a alusão feita por Jacó à sua amada Raquel. Suas palavras parecem manifestar um desejo não expresso de que ela tivesse vivido para ver seu filho primogênito exaltado sobre o maior império do mundo na época, ou seja, o Egito, e, portanto, em posição de tornar-se um salvador para a casa de seu pai. O verso 12, dentre os joelhos. O que isto significa? No Antigo Oriente, os joelhos eram um símbolo de cuidado paternal e, por extensão, de adoção. Então, Jacó pede para que os 2 netos fiquem entre os seus joelhos. E o verso 14 fala da mão direita. Outro costume do Antigo Oriente, as declarações orais eram acompanhadas pela imposição da mão direita, uma ação que funcionava como uma garantia legal. Esta é também a primeira vez nas Escrituras em que a bênção é acompanhada de uma imposição de mãos. No verso 15, José, usado aqui como coletivo de Efraim e Manassés. Pastor, metáfora régia e íntima de Deus, usada em Gênesis somente aqui e na bênção que Jacó posteriormente impetrou sobre José. No versículo 16 descreve o anjo. O anjo aqui, o próprio Deus, que tinha abençoado anteriormente a Jacó. Lá do capítulo 16. Ser chamado pelo nome de alguém era algo como apossar-se da sua vida psíquica e realizar de modo realista a vida do antepassado. Eis a razão porque se diz que Jacó haveria de retornar a Canaã, constituído em grande nação. No versículo 19, o comentário nos fala de Efraim, que posteriormente tornara-se a tribo mais importante do reino do norte de Israel. Inclusive, durante a monarquia dividida, quando as 10 tribos se dividiram das tribos de Judá e Benjamim, lá no tempo do filho de Salomão, Roboão, os descendentes de Efraim eram os mais poderosos no norte. Efraim era muitas vezes usado em referência, inclusive, ao reino do norte como um todo, de tão importante que essa tribo se tornou. No verso 20, descreve o momento em que Jacó colocou Efraim à frente de Manassés, pois Efraim era o mais novo. Jacó
o filho mais jovem que lutara com Esaú para obter a primogenitura com a respectiva bênção e preferir a irmã mais jovem, Raquel, a mais velha, Lia, agora coloca o filho mais jovem de José acima do mais velho. Qual o motivo? O motivo de dar a bênção do primogênito ao segundo, ao nascer, aparece frequentemente em Gênesis. Jacó podia ter perdido a maior parte de sua visão física, mas ainda tinha visão profética. Então foi visão profética que aconteceu aqui. Verso 21. José morreu no Egito, mas seus ossos foram trasladados para Canaã. Um conceito ainda mais significativo era de que o ancestral continuaria a viver através dos filhos. Pelo fato de Efraim e Manassés terem recebido herança na terra de Canaã, José continuaria vivendo, voltando, portanto, àquela terra prometida. E o verso final, 22, descreve a região montanhosa, a palavra hebraica Shechem. Assim é traduzida e identificada com o topônimo Siquém, onde José foi posteriormente sepultado num terreno herdado por seus descendentes. Vamos ver o complemento do nosso estudo no livro Patriarcas e Profetas. José e seus filhos recebem a bênção de Jacó. Outro assunto importante reclamava a atenção. Os filhos de José deveriam ser, com as devidas formalidades, incluídos entre os filhos de Israel. José, vindo para a última entrevista com seu pai, trouxe consigo Efraim e Manassés. Esses jovens estavam ligados, por sua mãe, à mais elevada ordem do sacerdócio egípcio, e a posição de seu pai abria-lhes as portas da riqueza e distinção, caso preferissem eles unir-se aos egípcios. Era, entretanto, olha só que detalhe importante, o desejo de José que eles se unissem ao seu próprio povo. Olha como José, ele permaneceu focado na promessa da aliança de Deus lá com seu avô Abraão, com seu povo. Ele não colocou seu coração na riqueza e nas glórias do Egito. E por isso ele foi com seus filhos até seu pai. Continua, manifestou sua fé na promessa do concerto, renunciando em favor de seus filhos todas as honras que a corte do Egito oferecia, e isto para ter um lugar entre as desprezadas tribos de pastores, às quais foram confiados os oráculos de Deus. Disse Jacó, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Como disse o verso 5. Portanto, deviam ser adotados como seus e tornar-se cabeças de tribos distintas. Assim, um dos privilégios da primogenitura, que Rúben havia perdido, recairia em José, ou seja, uma dupla porção em Israel. A vista de Jacó estava obscurecida pela idade, e não notara a presença dos moços. Agora, porém, percebendo o contorno de suas formas, disse, quem são estes? Sendo-lhe dito quem eram, acrescentou, peço-te, traze-mos aqui para que os abençoe. Aproximando-se eles, o patriarca abraçou-os e beijou-os, pondo-lhes solenemente as mãos sobre a cabeça,
para abençoá-los. Proferiu então esta oração: Ó Deus, em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes. Não havia então o espírito de dependência de si mesmo, nem confiança no poder e sagacidade humanos. Deus tinha sido seu preservador e apoio. Não havia queixa dos maus dias do passado. Olha que importante. Jacó sofreu muito na vida, mas em nenhum momento ele se queixou, ele não murmurou: por que isso aconteceu? Não, ele reconhece o cuidado especial de Deus. Que exemplo para nós, não é mesmo? Suas provações e tristezas não mais eram consideradas como coisas que vieram sobre ele. A memória apenas trazia a lembrança da misericórdia e amorável bondade de Deus, que com ele estiveram durante toda a sua peregrinação. Terminada a bênção, Jacó fez a seu filho esta afirmação, deixando as gerações vindouras, através de longos anos de cativeiro e tristeza, este testemunho de sua fé: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. Conforme o verso 21. Este texto está no Patriarcas e Profetas, página 234. Queridos, o estudo de hoje, do capítulo 48, também nos traz importantes lições, não é mesmo? E a lição especial que nos traz é a nossa dependência de Deus, através de nossas vidas, nossa família, de nosso legado. Que legado temos deixado para os nossos filhos, para os nossos descendentes? Vamos depender de Deus? Na infância, adolescência, juventude, não se nota religiosidade em Jacó, conforme estudamos lá no início da vida de Jacó. Somente na velhice percebe ele como alguém espiritual. A experiência deve formar-nos espiritualmente também, e não deformar-nos. Há 7 referências a Deus neste capítulo de hoje. 6 foram expressas por Jacó e uma por José. São elas: Deus é o Todo-Poderoso, o que apareceu em luz a Jacó, o que abençoou Jacó, aquele que deu os filhos para José, aquele que concedeu oportunidade a Jacó ver José novamente, aquele que é o pastor, aquele que é atuante, presente e abençoador. Seria diferente a vida de Jacó se desde a infância tivesse colocado Deus no centro de suas realizações. E quanto a nós? Como seria diferente a nossa história se Deus fosse sempre mais importante que tudo? É preciso considerar como temos colocado prioridade a Deus em nossa vida. Um dos lemas de nossa jornada: despertar com Deus. Passar tempo com Deus molda nosso caráter. Jacó não tinha mais o espírito de dependência própria, nem confiança no poder e sagacidade humana. Queridos, quando Deus é o centro de nossa vida, nossas atitudes serão regidas por Ele, às vezes até mesmo sem compreendê-las. Quando Deus é prioridade em nossa vida, falaremos dele o tempo todo. A maturidade espiritual abre os olhos da fé, ainda que os olhos físicos estejam obscurecidos. Por isso,
precisamos entender que dependemos totalmente de Deus. Conclusão do nosso estudo de hoje. A destra do Criador está estendida sobre cada criatura humana. É seu desejo ver cumpridos em nossa vida os seus planos, os planos de paz e não de mal, conforme está em Jeremias 29:11. Jacó sabia que a estadia de seu povo no Egito era provisória e que chegaria o tempo de se cumprir a promessa de Deus, em que sua descendência retornaria a Canaã. Queridos, da mesma forma, há esperança, há uma promessa para mim e a você. Não importa se diante de outros você esteja à esquerda. Deus te chama para fazer parte daqueles que estarão à sua direita. E diz a palavra de Deus em Jeremias 31, verso 9: Estes virão com choro, com súplicas, e os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. O primogênito de Deus já nos garantiu o nosso retorno para casa. Sim, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele já pagou o preço da nossa redenção. E graças a Ele, hoje, nós podemos crer nesta bendita promessa de que estaremos eternamente ao lado do Pai. Acredite, Deus será contigo e te fará voltar à terra, ou seja, ao lado de Deus, ao novo céu, à nova terra, ao reino que está preparado desde a fundação do mundo para todos os herdeiros das moradas eternas. Amém? O pensamento do dia para levar em nossa mente hoje: a maturidade espiritual abre os olhos da fé, ainda que os olhos físicos estejam obscurecidos. Que Deus te abençoe e que nunca percamos a nossa fé, a nossa esperança, como Jacó e José viveram nesta terra, mas com os olhos voltados à bênção da promessa de Deus. Vamos permanecer firmes neste propósito. E eu quero orar com você neste momento. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, querido e bom Pai celestial, graças te damos por mais um dia, pela sua misericórdia e graça que se renovam em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem promessas maravilhosas para nós. Ajude-nos, Senhor, a não ficarmos encantados com as belezas desta terra, com as riquezas, com as atrações, com todas as ofertas que o maligno coloca diante dos nossos olhos, atraindo para as coisas deste mundo que está tão próximo do fim. Que possamos, como José, preparar os nossos filhos, não para as heranças terrenas, mas para a herança eterna. Senhor, dá-nos esta visão espiritual, esta maturidade, onde os olhos da fé contemplam a Ti e a todas as promessas que Tu tens para nós. Perdoe os nossos pecados. Te pedimos, Senhor, Teu favor
ajudando os enfermos, como o irmão Israel. O Senhor tenha misericórdia dele e possa recuperar a sua saúde, bem como de cada pessoa que está acompanhando este estudo, e o Senhor conhece as necessidades de cada um. Continue nos guiando nesta jornada, dia a dia. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, queridos irmãos, companheiros, tenham todos um ótimo dia. Se você puder, compartilhe com outros esta mensagem da Palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, convido você a se inscrever e fazer parte deste projeto. Tenham todos um ótimo dia. Até amanhã. Tchau, tchau.